Pensei de voltar um pouquinho, por algumas questões. Eu não vou me preocupar muito de terminar o livro de Filipenses, por conta desse início, mas a gente vai tentar, tá bom? Quando a gente está falando aqui sobre alegria é estar numa pessoa. É um estado de se encontrar em Cristo. Quanto mais de Cristo, maior a alegria. Esse é o resumo da carta de Filipenses. Então, Paulo está escrevendo para os filipenses para que eles lembrem em quem eles estão. Então, tem várias passagens na Bíblia que vai falar sobre estar em Cristo. Nós acabamos de cantar, enxertados na oliveira. Lá em Jeremias 2, 21 e 22, diz, 20 e 21, eu acho. Depois vocês leem, ou pode ler, mas nós não vamos ler agora, eu só vou citar. Ele diz que Deus nos fez uma vide excelente, mas nós nos tornamos uma vide brava. Porque caímos, porque pecamos. Lembra da sequência? Fomos criados, caímos, Deus mandou a redenção e um dia nós vamos ser glorificados. Estamos nisso. Por quê? Eu não tenho certeza que todos aqui são nascidos de novo. E nós estamos falando de um ponto para frente. Só vai ter alegria quem já nasceu de novo. Quem não nasceu de novo vai ter a alegria do mundo, passageira, fugaz, rápida. Então, antes nós vamos dar um retrocesso para a gente alinhar, porque hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz, não endureçais os vossos corações. O Senhor está te chamando, você veio nesse acampamento para ter um encontro com Ele, igual a da mulher do poço. Eu amo essa passagem do poço, porque era proibido para um judeu ir pela Samaria, gente. E essa música fala, o judeu chegou nesse poço para conversar com a samaritana, porque esse judeu é o dono da terra. Ele não tem limites para ele. Ele vai onde ele quer. E vai ao nosso encontro onde a gente estiver. E hoje é o dia para você que ainda não tem certeza da tua salvação. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente entende isso? Né? A palavra diz que nós todos somos pecadores, que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Da glória de Deus? Da glória de Deus. Gente, eu estou nessa fase agora de trocar. E agora? Vocês me arrumam, tá? Vocês vão juntos. Foca, vou ver se vocês estão prestando atenção. Mas eu quero seguir esse raciocínio, porque eu fiquei preocupada com isso. Tá? Então, todos nós somos pecadores. Por isso, ontem, eu falei um pouco sobre as falsas doutrinas. Porque eles vão dizer para você que você é boa. Eu cresci falando, nossa, a Cota é tão boazinha. Ela estuda, ela só tira nota boa. E aquilo reforçava. Por isso que o dia que eu ouvi, você não presta, você é pecadora, alguém me conhece por dentro. Antes era só eu que estava me conhecendo. Então, a palavra ela vem com a verdade sobre nós, de quem nós somos. Nós andávamos entenebrecidos nos nossos próprios entendimentos. Nós andávamos produzindo pecado. Nós andamos fazendo isso, sem Cristo. Mas, porque Ele nos amou de tal maneira, Ele enviou o Filho. Para quê? Para nos salvar. E Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A escolinha está boa, né? Então, como é que a gente nasce de novo? Como é que eu recebo Jesus no meu coração? Crendo que Ele morreu naquela cruz e que naquele momento Ele tomou toda a humanidade para si, porque a humanidade inteira era pecadora. Ele atraiu, tem 3 atrações na Bíblia, nós já demos 3. Ele atraiu com cordas de amor, ele atraiu nos desertos primeiro ele leva no deserto para mostrar quem você é. Atrai para o deserto, atrai com amor, porque o amor dele constrange. Você não vai para um Deus que você acha que você vai apanhar. Você vai para um Deus que sabe que tem todo o poder de te transformar. Ainda bem que ela não viu, eu esqueci. Tem que ficar no meio.
E esse Deus, ele vem com o poder dele fazer de nós novas criaturas. Então, naquele momento que Jesus, lá em Romanos 3, agora alguém eu quero que leia. Romanos 3, nós vamos ler do 3 ao 6. Ali está a nossa inclusão no corpo de Cristo, nosso mergulho na morte de Cristo, nosso batismo na morte de Cristo. Eu gosto até de desenhar, porque quando a gente desenha, a gente entende, é igual criança, né? Então, nós temos um mergulho. A palavra batismo significa mergulho. Então, o que Jesus fez? Ele veio, nós vamos ler isso, tá? Ele veio, nos colocou dentro dele na morte, nós mergulhamos na morte. Então, nós morremos com ele, porque estávamos mortos. Ele veio se identificar conosco na nossa morte. Olha a misericórdia de Deus. E aí nós morremos com ele, e quando ele ressuscitou, como estávamos nele, nós ressuscitamos em novidade de vida. Por isso que quando agora em Filipenses eu leio o poder da ressurreição, uau! Agora eu tenho a vida de Cristo por causa do poder da ressurreição. Essa é a diferença. Porque senão nós vamos ficar falando de alegria, de contentamento. Fora de Cristo, isso não existe. Isso é produção humana. Isso é humanismo. É estoicismo, que a gente viu ontem. Para vocês ficarem mais cultos agora. Você fala, sabe, existe o estoicista. Ai, eu nem gosto muito de filosofia, porque a gente tem que gastar um tempo com isso, que a gente não tem, né? Tem que ler Bíblia. Pode ler. Romanos 6, de 3 a 6. É isso? Romanos 3, 6, 6, 6, 6, 6. Eu estou brincando. Ó, Romanos 6. Romanos 6, de 3 a 6. Escrituras e ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha, gente, então nós, que éramos todos pecadores, fomos crucificados com Cristo naquele momento, e ele desfez o corpo do pecado. Ele destruiu a fonte geradora de pecado em nós. Para sempre. Para sempre. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Somos livres. Por isso, quando a palavra diz, conhecereis a verdade, que é Cristo, e essa verdade que é Cristo vos libertará. E é tão legal, porque ela liberta a gente e a gente liberta o outro de nós. Porque nós entendemos que Deus começou uma obra, nós lemos em Filipenses, e Ele é fiel para terminar tanto na minha vida, quanto na vida do outro. E aí eu não preciso mais ser Deus na vida do outro, porque eu quero fazer o meu marido a minha imagem, a minha semelhança. Porque olha como eu sou legal. Mas não vai dar, né? Vocês perceberam já, né? Não dá. Né? Ele vai ser a imagem de Cristo, vai ser muito melhor. Vai ser um uau. Isso eu não esperava. Né? Porque Deus surpreende a gente. Ele é um Deus extraordinário, gente. Então, uma vez que eu confesso, tomo posse, que eu estava lá na morte de Cristo e que eu ressuscitei com Ele, a minha vida é regenerada. Deus não pega um restinho teu, Ele te faz de novo, uma nova criatura, uma nova geração. É regeneração. Estou falando algumas palavras que acontecem, porque às vezes quem está bebezinho na fé começa a ler, o que é isso? Regeneração, né? Eu tenho umas palavras assim mais difíceis. Mas é isso, é ser gerada de novo onde? No corpo de Cristo. Se eu creio que eu estava lá há 2000 anos, naquele momento da cruz, eu tomo posse do meu novo nascimento. Vai cair para trás, arrepiar? Não, você só toma posse, você crê.
E Deus começa a fazer a obra na sua vida. E devagar você vai vendo o fruto do Espírito sendo formado em você. Ele já está lá plenamente, tá? Você é que está lutando na sua natureza terrena, porque você tem costume. É como se você... O povo saiu do Egito, que era a escravidão, que é a figura de onde a gente vivia, né? O povo foi liberto, é a nossa figura da nossa vida. Foi liberto do Egito, entrou no deserto, na caminhada, para a reta final, lá na terra de Canaã. A gente está indo para a nossa pátria, não é? É a mesma figura. Nesse deserto, nesse processo, cada um está numa fase. Tem bebezinho, tem adolescente se paquerando, tem senhorinha, tem senhor, tem moço na época de exército, que eram os que eram contados, né? Então, nessa massa todo indo juntos, é o corpo, é o povo de Deus, está indo em direção, todo mundo está sendo tratado de formas diferentes. E isso é que é difícil às vezes para nós, porque a gente não entende o tratamento que Deus está fazendo na vida do outro. E é melhor a gente aquietar enquanto Ele faz, né? Porque Ele vai fazendo, Ele vai fazer. Então, nesse processo de ir com o Senhor, andando, cada um que olhou para a cruz, olhou para a serpente, assim como ele levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, quando Jesus foi levantado da terra, ele atraiu todos a si mesmo. A palavra diz. Eu estava lá. Você estava lá. E o testamento está dizendo que aqueles que tomarem posse e aqueles que creem serão salvos. Simples assim. Não tem a ver com igreja, não tem a ver com formas, tem a ver com uma pessoa que desceu do céu e veio aqui na terra para nos salvar. É isso. Recado dado. Espero que vocês tomem para si. Tá bom? Agora vamos entrar em Filipenses. Por quê? Nós estamos falando de um Jesus dentro de nós. E para ele estar em nós, eu preciso nascer de novo. Então, nós temos que alinhar o nosso pensamento. Ok, se você ainda não tem certeza, se isso não está muito organizado, mas toma posse. Eu não sei como que é isso, pai, mas eu quero. Né? Eu quero isso. Quero que a minha vida seja transformada. Quero ser tomada pelo Senhor. Quero que o Senhor me tome por inteiro. Né? Não só partes. Hoje eu vou ler a Bíblia, porque senão nós vamos demorar. E eu vou pular, porque eu tenho que andar. Então vamos. Mas pode ser que eu peça. Ela ficou com aquela carinha assim, mas não, vou ler. Ai, ai. Vamos lá. Eu estava vendo esses dias que quando a gente vai dar palestra, não pode erguer o braço da altura do cotovelo. Aí a Sabrina começou a tirar fotos de mim assim, ó. Aí eu falei assim, como que você vai conter a perna? Como que você vai conter uma coisa que, sabe? E eu também não estou tão preocupada com isso, né? Então, você já viu onde está lá, né? Então, vocês vão ter que me aguentar desse jeito mesmo. Vamos lá. Então, voltando para o nosso texto, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 7 a 11. Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero... Eu perdi aqui. Tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual o seu amor tem que ser superior a qualquer um, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ai, que delícia, gente. Eu estou nele e ele em mim. Não tendo justiça própria. Né? Como podre, fedida, asquerosa, contaminada. Olha assim para a nossa justiça. Né?
que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Agora entendemos um pouquinho, né? Um pouquinho só dessa introdução, desse poder da ressurreição, de ganhar vida espiritual para sempre, gente. Porque a eternidade, gente, é certa para todos. Mas onde vamos estar, não tem diferença. A eternidade é para todo homem. Nós somos eternos. Mas se não passar pela obra de Cristo, e por isso o cristianismo é a religião mais radical que existe. Ela não negocia. É o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem desvio. Não tem expediente. Então, as igrejas, às vezes, elas querem ter poder sobre os membros e elas arrumam um monte de expedientes que os membros têm que passar para ser parte daquele corpo, porque... Não, gente, calma. Tem alguns expedientes que tem que ter ordem, mas não tem a ver com a espiritualidade. Tem que ter ordem até para a gente saber como vai ligar para a pessoa. É uma outra coisa. Mas a nossa fé em Cristo é que nos leva ao Pai. E isso não tem negócio, não tem ecletismo nisso. É isso que a gente tem que ter. Porque senão a pessoa fala assim, não, porque Deus é igual, né? Deus é Deus de todo mundo. Não é. Não é. Alá não é meu Deus. Ele não é o meu. O meu Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que rasgou os céus e veio me buscar. Numa cruz, no madeiro, para mostrar que é servindo. Que o ser humano mais inteiro é aquele que se despoja do velho homem e Cristo vem viver em nós servindo, olhando para o outro. Ele nos vira do avesso, porque nós somos egocêntricos, gente. Ele nos desenverga para fora para olhar o outro. E isso, eles dizem que a gente fica, né? Não é fácil, não é fácil. Porque nós, essencialmente, somos egoístas. E aí vem morar um ser que agachou no chão, lavar pé. Vocês imaginam Deus lavando meu pé? Se ele lavasse meu pé, vocês já imaginaram ele agachar no chão e lavar nosso pé? Esse Deus que morreu numa cruz por mim, que tem tudo, que podia falar, quer saber de uma coisa? Esse povo que se dane. Não é? Mas ele, por causa do que estava proposto, da grandeza de tudo que estava proposto, para conquistar esse povo que antes da fundação do mundo, ele fez com um propósito. Um propósito. Viver para adorá-lo, gente. Então, quando ele fala, vou te levar ao deserto para te humilhar, não é para te pisar, é para lembrar quem você é. Filho, você é pó, eu soprei fôlego de vida. Você é pó em pé. Você precisa de mim, você não entende, mas eu vou te levar no deserto, vou te levar a provações, para que você entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Filipenses é muito maior do que a gente pensa. Eu não vou sair produzindo alegria, a não ser que eu esteja em Cristo e correndo a carreira, focada para aquilo que Deus me conquistou. Porque Deus conquistou... Olha, você acha que Deus ia me conquistar para cantar? Dá uma olhada na minha voz. Gente, se você me pedir para cantar uma música, não sai a música. Você fala, que música que é essa? Não, não sai. Porque tem uns tons que não vai. Não vai. É, cada um na sua mesmo. Porque... Você imaginar se eu decidisse que eu quero cantar? E vocês iam ter que me engolir. Não ia dar certo, né? Então, esse poder da ressurreição era que Paulo estava focado, deixar tudo, porque nós estamos no capítulo das coisas que nos atrapalham, né? Porque nós vimos o primeiro, circunstâncias. Está acontecendo tal coisa. Então, por que está acontecendo tal coisa, eu não posso estar contente. Segundo, pessoas. Esse, né?
Como tem um livro do Lu Priolo, que é Agradar aos Homens. Quem tem problema de agradar homens. É muito legal. Quem tiver tempo, é bom. Você precisa se libertar disso. Né? Porque nós não nascemos para agradar homens, nós nascemos para agradar a Deus. E isso enreda a gente. Isso escraviza a gente. Né? Então, eu não lembro o nome direito, é agradar as pessoas, aos homens. É Lu Priolo. L-O-U Priolo. Põe lá na internet, vocês vão. Quando Deus salva uma pessoa, ele a regenera pela mudança de sua disposição interna. De um amor à maldade para um amor à retidão. Começa a nascer dentro de você um desejo por pureza, por santidade. Se você nasceu de novo, você vai entender isso que eu estou falando. Quando você vê uma coisa que é impura, você fala... Porque o santo que mora dentro de nós fica constrangido. Uma forma de um pai falar com uma criança, uma coisa na TV que não, você sabe que é contrária a Deus. Por quê? Porque lá em Isaías 33, e nós vamos ler esse texto, você já põe em paralelo lá quando a gente vai falar sobre a oração de Filipenses 4:8, né? Ou daquela passagem que fala que tudo que é puro, tudo que é santo, nisso você pensar. Mas você está no livro ainda? Depois eu vejo. É isso que dá. Então, lá em Isaías 33, do 15 ao 17, ele vai falando assim, você tem que tampar o olho, fechar... Tampar o olho é bom, né? Não, eu não... Gente... Tá, tampar o olho, fechar o ouvido, para não ouvir falar de mal. 15... Não. 33, do 15 ao 17, ele fala assim, por quê? Porque se você acordar de manhã e já pôr no canal da polícia, gente, Deus não nos fez com essa... Sabe por que às vezes a gente está assim? Nós estamos meio estoico. Eu não vou ouvir isso, não. Eu não quero saber isso. Porque isso aqui abriu o mundo para nós. E eu estou recebendo notícias ruins que eu nunca receberia em outra situação. Tinha que vir por carta. Ou para ligar era tão caro para ligar, que as pessoas pensavam para fazer um interurbano, lembra? Esse dia eu estava lembrando, que eu tenho um tio que fala bem rápido comigo no WhatsApp, porque acho que ele pensa que ele está pagando. Ele fala, então tá, não, mas vamos falar rapidinho? Eu preciso ensinar ele que é de grátis. É de grátis. Ai, gente. Então, Isaías 33, 15, agora pode ler. O que anda em justiça e fala que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas, os seus olhos verão o rio. Aleluia! Fica vendo porcaria, vendo o que a pessoa vestiu na festa, o que ela fez, se está gorda, se está magra. Gente, por favor. Misericórdia. Né? Não. Então, esse Deus, ele nos mudou de um amor egoísta para um amor por Cristo. Por Cristo. Nosso primeiro e único amor para sempre. Mais que marido, mais que tudo. Mais que filho, mais que tudo. Ele tem que ser o meu primeiro amor, a minha paixão. Não é? Porque isso organiza a nossa vida. Porque, gente, prioridade é uma palavra que não pode ter plural, tá? Porque prioridade já é primeiro. Né? Então, ele é a nossa prioridade. Né? A primeira prioridade desse. Né? Então, Deus concede à pessoa fé no Evangelho de Cristo
E sobre esta base, Deus a justifica em Cristo. Dá a justiça dele para nós. Pagou o preço pelos nossos pecados. Todos. Os passados, os de hoje e os da frente. Ele pagou o preço. Então, no versículo 10 de Filipenses, vamos lá. Eu tenho... Ai, gente, vamos lá. Para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Eu estava lá, na morte dele. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, eu morri com ele e ressuscitei com ele em novidade de vida. Então, você que está começando a ler Bíblia ainda, no dia que você chegar lá, em 2 Coríntios 5,17, você vai ler assim, ó, se alguém, é uma condição, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova geração. Foi feito de novo. As coisas velhas já passaram. Eu preciso ficar desenterrando o passado? Não. Eu coloco ele lá onde ele deve ficar. Eu vou viver o dia de hoje. Ele foi dolorido, eu posso dar nome, eu posso olhar para ele, mas ele não faz quem eu sou hoje. Quem me faz hoje e está me fazendo a minha identidade é Jesus Cristo. Ele é que me fala que eu sou filha amada do Pai, que eu sou menina dos olhos dele, que ele me comprou por preço, que ele me lava com a palavra. Então, quando a pessoa tem uma confusão com a estima dela, eu dou uma listinha de versículos sobre identidade que tem na Bíblia, de quem nós somos em Cristo, para a pessoa ouvir todo dia, até que aquilo é formado em nós, porque isso é muito importante, da gente saber quem nós somos em Cristo, né? Eu pedi algum versículo? Ah, não, que você está parado. Não, está uma eficiência ali o negócio. Tá. Não que, no 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha só. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, Deus nos conquistou em Cristo para algo que Ele tem para você, e essa carreira é tua, com Ele. Nós não vamos chegar de vã no céu. Nós vamos chegar diante do Pai sozinhas. E dizer para Ele o que eu fiz com o meu tempo. O que eu fiz com a minha adoração. Quem eu adorei. Porque, gente, a tal da idolatria e do controle é uma coisa séria na nossa vida. Porque atrás do medo tem ídolos. Vocês sabiam? Atrás do medo tem ídolos. O medo que eu tenho de... E aquilo é um ídolo na nossa vida. É sério isso. Né? Então, a gente tem que continuar o pensamento para Deus tratar conosco sobre essas coisas. Vamos lá. Não, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo das coisas que nós estamos vendo, que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, que Deus está me propondo. Olha, não é essa que eu estou vendo louca no mundo, não. Hoje eu vou aqui, eu vou ali, faço isso, eu faço aquilo. Jesus está me propondo. As coisas. Tem a ver com o reino, né? As coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, a palavra perfeito aqui é maduro, não é perfeito de totalmente perfeito. São as pessoas amadurecidas em Cristo. Tá? Tenham esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, na medida da tua fé. Por isso que a gente não pode falar, olha, fulano está fazendo aquilo, gente, a fé dele alcança aquilo. A fé da pessoa alcança aquilo. Então, na nossa caminhada,
nós vamos aprendendo e nos amadurecendo. Agora tem que ler a Bíblia, né? Senão vai ficar sempre do mesmo. Né? Tem que ler a palavra, para que a palavra vá cortando dos dois lados, trazendo vida e morte, morte para as coisas que precisam e vida para as coisas que precisam. Na nossa vida. É uma faca de dois gumes. Ou ela traz morte ou ela traz vida. Vocês já viram que quando um versículo é rema, toda vez que eu ouço esse versículo, porque ele é tão assim para mim, né? Porque ele foi vida na sua vida. Já é. Mas tem coisa que você precisa morrer. E a palavra vem cortando. Ai, isso eu não faço. Né? E aí vai pensar por que não faz, o que precisa para fazer, e morrer para aquilo, para que venha a vida de Cristo naquela situação. Né? Então, nós vamos acabar. E nós vamos passar do horário, se precisar, tá? Nós não vamos sair daqui correndo igual ontem, não. Porque a palavra é mais importante do que nossa conversa lá fora. Tá? Então, não vou chegar até meio-dia, eu vou respeitar vocês, podem deixar. 17, então. Irmãos, sede meus imitadores. Para quem vocês já falaram isso? Gente, olha, faz o que eu faço, sabe? Porque, olha, eu imito Cristo, você me imita. A palavra aqui é mimetismo, gente. Vocês já viram um camaleão? Aqueles vídeos de camaleão que ele vai passando assim, vai tomando a cor? Né? A palavra aqui, imitadores, é mimetismo. Então, é como se eu fosse tomando a forma de Cristo, sabe? Mimetizar Cristo. É tão bonito essa palavra. Me misturando, mergulhando nele e tomando ele. Eu e ele somos um agora. Porque dá um negócio de ver o camaleão, né? Ele vai mudando, ele anda bem devagarzinho, assim, vai pegando a cor do que ele vai encostando. Mas a palavra grega é mimetismo. Eu mimetizar Cristo. Mergulhar nele, amalgamar com ele. Agora a parte de dentista, né? Em algum lugar aparece a partinha de me amalgamar, misturar totalmente, né? Depois não dá mais para separar o que foi misturado com Cristo. Então, sede meus imitadores e observar os que andam segundo o modelo que tende em nós. Então, olha, por quê? Porque Paulo tinha convicção do que ele compreendia. Eu não penso que existiu outra pessoa igual a Paulo. Foi um dom que Deus deu para ele. Essa revelação que ele teve, eu até fui ver qual era a última carta que ele escreveu, que foi Timóteo. Falei, gente, ele já estava tão maduro em Filipenses, meu Deus. Ele ainda ficou melhor, mas aí em Timóteo ele traz doutrina. Né? Porque essa carta é pessoal, bem pessoal. É como se estivesse escrevendo para a amiga e sobre a fé. Mas as outras, primeiro ele fala da parte teológica e depois ele fala do comportamento. Todas as cartas, podem ver. Até na metade da carta ele vai falando sobre teologia, sobre a parte doutrinária. E depois ele entra na prática da vida. Né? Então, irmãos, fazem assim, vocês, pais, fazem assim, servos, fazem assim, é da metade da carta para frente. Então, primeiro ele organiza, sempre, né, o que a pessoa está crendo. 18. Pois muitos andam entre nós, agora começa a confusão, né, que ele estava vendo. Dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Da cruz de Cristo. O destino deles, quando aparece Cristo, gente, está falando da obra. Quando aparece Jesus, está falando do homem, Jesus. Porque às vezes alguém me perguntou ontem, por que eu tenho hora na mesma frase que é Jesus Cristo e outra hora é Cristo Jesus? Então, por quê? Quando está falando de Cristo Jesus, é da obra. E quando está falando de Jesus Cristo, é da pessoa de Deus. Jesus Cristo, o homem e o ungido. Tá? Vocês vão ver, daí agora vocês vão prestar atenção. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. E a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, aqui é a parte que entra os gnósticos. Né? O que eles pensavam?
O espírito é bom, mas a carne é má. Então, já que a carne é má, vamos pecar à vontade. Peca com força, porque daí você vai ver quem você é. Mas não era no sentido de ver quem você é, até para nascer de novo. Não, porque a carne é má. É um pensamento. A carne tem que ser regida pelo Espírito Santo de Deus. Ela é parte do nosso corpo, é uma matéria. Então, os gnósticos ensinavam a glutonaria, o adultério, a homossexualidade, a embriaguez, né? Porque elas afetavam o corpo e isso não tinha importância, porque ele era ruim. Não tinha jeito de arrumar. Esse era o pensamento. Outro grupo de gnósticos mantinha um ponto doutrinário diferente. Eles argumentavam que o homem não podia ser chamado homem enquanto não experimentasse tudo o que a vida tinha para lhe oferecer. Vocês lembram dessa conversa no mundo? Gente, você pode acordar o que você quiser hoje. Está daqui, ó. Se você acordar um jacaré, seja um jacaré. Se você acordar homem hoje, seja homem. Você pode fluir. Quem te pôs cerca na tua vida? Quem pôs limite para você ser? Está aqui a raiz. Nesse tipo de pensamento. Quando eu tirar a biologia da nossa crença, que é a ideologia de gênero, eles entenderam que se eles tirassem a biologia da história, eles iam fazer um rebuliço no mundo. E fizeram. Estão fazendo. Porque se o Criador não determina mais sobre o espermatozoide que vai entrar no ventre da sua mãe, se é XX ou XY, se eu tiro esse Criador, eu tirei Deus da história. E o homem ficou na mão dele mesmo. Então, isso é gnosticismo, gente. Só que tem outros nomes hoje, né? Nem fique perdendo tempo com o nome, que isso aí é um tempo que a gente perde, que não... Tinha outra categoria de pessoas nessa aqui, nesse texto que a gente está lendo, Paulo está debatendo essas pessoas, os gnósticos e os antinomianitas, que eles falavam que não existia mais lei e que a gente estava na graça. Então, pensa, essa igreja estava confusa em alguns lugares. Então, né? Posso fazer tudo, porque Deus já perdoou tudo, Deus é bom. Vocês nunca ouviram isso? Deus é bom, Deus já perdoou tudo, então eu posso pecar à vontade. Né? Isso é triste. Então, vamos lá. Pois a nossa pátria, olha só, vamos lá, ele falou sobre tudo isso, então nós não vamos viver na nossa carne, nós não vamos viver no nosso próprio entendimento, por quê? No 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Apesar de a gente estar aqui, o nosso cabeça que está nos coordenando, os assuntos dele são atemporais. Você está vivendo no temporal, mas os assuntos dele são atemporais, tem a ver com a eternidade. No 21, a nossa paz está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, que um dia vai vir nos buscar. Né? 21, o qual transformará o nosso corpo, finalmente vai acabar essa sangria. De ficar magro, de ficar gordo, de não sei o quê, de pôr óculos. Eu nasci míope, então tem que usar óculos, estou nem aí. Né? Uso óculos para enxergar e está tudo bem. Então, mas lá no céu, não sei lá, vai ter um corpo glorificado. Que jeito será, né? Eu acho que a gente vai voar, vocês não acham? Porque a gente não sonhava que voava quando era criança, sonhava que voava e caía da cama, né? Então, e aí eu acho que a gente, não sei, a gente fica imaginando, né? Mas vai ser alguma coisa muito além do que a gente imagina, né? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar as coisas, a si todas as coisas. Tudo está debaixo da mão de Cristo. Ele é o nosso Senhor. É para ele que me governa. Esse é o trazer o morrer. Essa é a morte do ego. Morreu o meu governo. A egocracia, que a Bíblia diz.
Agora tem Deus me governando. Ele é meu Senhor. Então, vamos entrar no capítulo 4. Aleluia! Ô, glória! Ai, gente, vocês são demais, né? Portanto, vocês sabem que dá a impressão na carta que Paulo vai acabar a carta no fim do capítulo 2. Depois vocês leem. Aí ele começa a conversar outro assunto, porque é bem de amigo mesmo. Estou lembrando também que eu tenho que falar para vocês que ele entra em outros assuntos, assim, que é o que a gente está falando, mas tudo tem a ver com alegria, né, de estar alegre. E aí no capítulo 4 ele entra. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Olha que delícia, né? Sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Eu gosto de metáfora para mim. Cada pessoa faz de um jeito, né? Então, eu gosto de pensar que, às vezes eu estou em pé assim, eu penso, eu estou na rocha. Eu penso, eu estou na rocha, eu trago a minha memória. Às vezes eu estou tomando banho, eu penso, essa água é símbolo da palavra que me lava. Pai, purifica minha mente, meu corpo, meu coração. Eu uso algumas metáforas para a minha vida, né? Às vezes eu estou dentro do carro, pai, eu estou revestida de Cristo. Eu estou dentro do carro e, nesse momento, cada pessoa faz de um jeito, mas a gente tem que ter contato com isso, com a nossa espiritualidade. Porque onde eu estou, eu não deixei a espiritualidade em casa, gente. Cristo está em mim. 2. Rogo a Evódia, ó, já tinha um chilique lá, né, com as mulheres. Ninguém sabe o que é essa bafafá aqui, tá? Até pesquisei para ver. Não fiquei tão curiosa. Não. Rogo a Evódia e rogo a Cinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie. Ó, media, pacifica. O pacificador, gente, é aquele que traz a paz da palavra. Não é que traz a paz independente da solução qualquer. Não é que passar pano quente. Né? Traz a paz mediante a palavra. E é um chamado, tá? Quando a gente estuda discipulado, bem-aventurado os pacificadores. Não é uma opção. Faz parte de uma pessoa cristã ser pacificadora. Não de arrumar a confusão. Né? A ti, companheiro fiel de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, já estão salvos, está tudo certo. 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Onde? No Senhor. No Senhor. O que nós estamos estudando mesmo no 4? Preocupações. O que faz a preocupação? O que a palavra diz? Você se ocupar antes. Isso. Né? Você está se preocupando, você está se cansando à toa. Vendo coisas que talvez jamais aconteçam. Né? Então, seja a vossa moderação. O homem que tinha essa qualidade de moderação, sabe quando deve... Olha, gente, a moderação aqui é quando a pessoa sabe que existe a lei, mas que em algum momento eu não vou poder aplicar a lei por causa da misericórdia ou da graça. Eu vou ter que usar a equidade. É maior do que só quando a gente fala assim, é moderado, é calma e tal. A palavra é epiikeia, no grego. Não precisa, deve ter aí na Bíblia de vocês. Mas ele quer dizer que é um homem que usa da equidade, da sabedoria do alto. É uma palavra, é um comportamento divino, gente. E para isso precisa estar em Cristo. Então, por exemplo,
2 alunos fazem uma prova, um tira 8 e o outro tira 5. Mas o professor fica sabendo que o que tirou 5 perdeu a mãe no final de semana. Aí o professor vai usar de equidade, de misericórdia, de graça com esse aluno, porque tem uma situação diferente na história desse aluno. Assim como a gente faz aqui no acampamento, né? Vai vir, a gente fica dando jeito, tal, a gente vai tentando usar de equidade, né? Porque é a coisa mais difícil, né? Para a cara da Patrícia. Porque tem um monte de história, gente. E a gente quer fazer a justiça certa, né? Para não ser desleal também com outra pessoa, né? Então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Quer dizer, que você não seja uma pessoa legalista, que só usa a lei, e que você também não seja da graça barata. Mas que você tenha a justiça de Cristo, e quando assim, porque Cristo, se fosse por nós, ele teria nos salvo? Não, ele usou de misericórdia para conosco, da graça dele para conosco. Nós não merecíamos. Então, ele usou da equidade, né, dentro da justiça dele. É maravilhoso isso, né? É muito lindo. Então, perto está o Senhor, porque perto, está chegando a hora. Ele está vindo, gente, né? Vem logo, Senhor, Maranata, que a muvuca aqui está difícil. Não tem nem sinal de melhora, tá? 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração. Né? Então, nós vamos chegar diante de Deus, orando para Deus. Né? Essa oração que a gente vai chegar, lembrando do amor de Deus, primeiro, da sabedoria de Deus. Nós estamos diante de um Deus sábio, de um Deus amoroso e de um Deus que tem poder. São 3 coisas que nós não podemos nunca esquecer. Porque quando nós esquecemos uma dessas 3, a gente sai fazendo. E quando a gente sai fazendo, nós vamos passar pela mesma coisa de novo, gente. Eu já falo para Deus, gente, eu quero mudar a lição logo. Né? Muda a lição, porque você vai repetir isso quantas vezes? Então, não andeis ansiosos, gente. Essa é uma coisa que Deus abomina, porque você... Eu penso assim, que a ansiedade é uma coisa que é como se você quisesse viver se prevenindo de alguma coisa, se protegendo de alguma coisa. Não vai dar, porque nós não estamos na coordenação das coisas. Nós temos um Deus soberano, governando soberanamente todas as coisas. Todas as coisas. Então, nós vamos levar tudo isso a Deus imediatamente. E se eu fizer isso, né, eu vou levar diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, agradecendo. Eu tenho um pouco de temor de falar assim, vocês começaram a agradecer, porque a gente tem o costume assim, bom, a Cota falou que é para agradecer. Então, eu vou começar a agradecer, porque se eu agradecer, vai acontecer uma mágica. Não é isso que nós estamos falando. É olhar para o que Deus fez, quem Ele é, o poder da ressurreição de Cristo e agradecer de termos essa vida nova sendo gerada dentro de nós, gente. É muito grande esse poder da ressurreição. Tem uma vida acontecendo. E essa vida, muitas vezes, é estranha para nós, porque é muito pura. São outros princípios. É outro funcionamento. É Deus. Você já pensou que você acorda de manhã e o rei do universo está dentro de você? Eu espreguiço e falo assim, nossa, Senhor, o Senhor está dentro de mim. E o Senhor disse que no mundo eu teria aflição, mas que eu fique calma, porque o Senhor venceu o mundo. Ele venceu todas as coisas. Então, essa consciência da presença de Cristo, nós temos que ter. Temos? 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, protegerá o teu coração. Que nós lemos ontem, que o mundo diz que é bom,
mas que a Bíblia diz que é enganoso. Ele é enganoso. Ele vai nos enganar e a gente maqueia a nossa ruindade. Eu quero isso, mas por que eu quero? De qual pressuposto que eu estou partindo para querer isso? Tem a ver com o reino? Tem significado eterno isso que eu estou fazendo? Está plantando? Vai ter fruto? Não pensamos nada, pensamos na nossa vida. Então, essa paz vai guardar, acalmar o nosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, aquele que morreu por você, que é Cristo Jesus. Está vendo? E aí, em que pensar? Lembra que eu falei? Então, o nosso pensamento vem das nossas crenças primeiro. E aqui ele fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Lembra que nós lemos Isaías? Como é que eu vou ter tudo isso se eu ficar ouvindo coisa que eu não tenho potência para fazer? E aqui cabe a tal da fofoca também. Eu ouvi uma definição de fofoca esses dias, que é assim, fofoca é quando você fala para uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto e que não pode resolver uma coisa que não é dela. Se eu contar para a Patrícia sobre outra pessoa, ela não está dentro daquela história e ela não pode me ajudar a resolver. Então, para que eu estou contando para ela? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Porque quando uma história para em mim, eu sou sal. Não sei se vocês entendem. A mulher de Ló virou estátua, que olhou para trás. Mas o sal impede de estragar. E quando as conversas param em mim e eu não estendo para frente, eu sou sal na terra. Eu impedi de que as relações se estraguem. Porque eu posso contar para a Vera, uma coisa que a Carol falou dela para mim, que ela podia nunca saber e continuar tendo amizade com a Carol. Mas eu falo, Vera, você acredita que a Carol falou isso e aquilo de você? Eu contaminei a Vera. Isso não é ser sal, gente. Então, nós temos que ser sal, sal da terra e luz do mundo, né? Então, esse trechinho aqui é que eu estou falando com mulheres, né? Como a gente fala muito, e às vezes a gente se arrepende, né? Então, nós estamos na fase de aprender. Não estou dando pito, não estou dando indireto, não estou dando nada. Estou falando mesmo conosco, para que a gente aprenda a falar só o que precisa, o que é puro, o que é amável, o que é de boa. Cada uma dessas palavras aqui dá um estudo bíblico, tá? Eu fui vendo no grego, é bem legal essas palavrinhas aí. Claro. Tá no meu. Como fofoca é um negócio muito nosso, muito natural, nós temos que, diante da fofoca, não tentarmos não fofocar. Senhor, entrega. A gente tem que entregar para que Ele faça. Para que Ele, Senhor, me dá o pensamento de tudo que é bom, de tudo que é agradável, de tudo que é amável, porque nós não vamos conseguir parar de fofocar, porque a fofoca é gostosa. Na hora que eu falo uma coisa pejorativa de alguém para outra, o que acontece? Eu me sinto bem. Porque eu não sou daquele jeito. Na verdade, a fofoca é um problema seu. Então, Deus tem que nos tratar na raiz. Não adianta nós tentarmos. É a vida dele que vai se manifestar conformando-nos com ele na sua morte. Conformar esteja como ele está na morte. Como? Morto
e vivendo pela vida de Cristo. Mas era isso que eu queria falar, só porque a fofoca é muito forte. É forte mesmo. E é assim. E é muito difícil de ver a linha que separa a fofoca do que a gente está só contando uma história para compartilhar, para orar ou tal, mas a gente tem que se cuidar com isso, tá? Porque aqui nós estamos lendo para a gente sondar o nosso coração se aquilo é puro, se vem de Cristo, se edifica, se desprende de graça, se é necessário, né? Porque a gente falaria menos, seríamos mais edificados, e é gostoso também brincar e dar risada e contar, surtar, né? Uhum. Põe no grupo depois. Vamos lá. E aí, cheguei nesse versículo 9, lendo essa coisa. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Ação. Agora é nossa. Não é conversa mole, não. Né? Você está aqui, não está um eflúvio aqui. Você está aqui ouvindo. E o nosso Deus de paz nos santifique em todo espírito, alma e corpo. Ele está fazendo completamente, integralmente. Então, essa separação das coisas faz mal para nós. Deus está nos santificando em tudo. Tá? Então, eu tenho que aprender, receber, ouvir, e estou vendo em Paulo, e aprendendo, e fazendo. Alegrei-me sobremaneira, outra vez, estou falando sobre alegria. Sobremaneira no Senhor. Por quê? Agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Ele está agradecendo a eles que souberam das necessidades dele e acudiram a ele com dinheiro, com cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra contente, aí, fui estudar. Ela é autarqueia, de autarquia. Gente, é totalmente diferente o significado. Os estoicos, o que eles estavam ensinando? Eu falei um pouco ontem. Você não sente, você não precisa, porque se você não se importar com a Ana, você vai ser feliz, porque você não vai ter preocupação com ela. Então, não se preocupe, não ame, não tome para si nada, que a gente chama comumente de egoísmo. Né? Só que mais chique, assim, dentro da filosofia. Então, você não sente, tanto chega a um ponto que morreu alguém e eu não preciso sentir nada, porque já faz parte a morte da vida. Então, eu uso a razão para não sentir nada. E Paulo está dizendo que ele chegou nessa porque essa palavra significa autossuficiência, que ele chegou nessa autossuficiência em Cristo. Cristo é a minha autossuficiência. Então, eu entendi que, eu não sei, eu achei que esse versículo é o versículo do livro, para mim. Porque para eu estar contente e alegre todo o tempo, eu preciso ter minha suficiência em Cristo. Ele é suficiente para mim. Tanto que mais para frente ele vai falar, e Deus vai prover as minhas necessidades em Cristo. Então, o que os estoicos faziam? Eliminavam todo o desejo. Eu não sinto. Porque se eu sentir e não tiver, eu vou sofrer. Aí eu não vou estar alegre. Então eu não sinto. Gente, isso é uma anestesia. A sociedade está anestesiada. E muito tem a ver com isso.
porque a pessoa está sofrendo, que nem cachorro na vida dela, e eu mando uma mãozinha assim, ó. Ué, e eu me desconecto da minha dor. Não quero dizer que não vou ter que me conectar com todos, mas aqueles que Deus der, porque nós não damos conta, não. Mas aqueles que Deus falar, escreve alguma coisa, liga para ela, vai na casa dela, vai, gente. Se Deus está falando, porque a presença é importante. Né? Então, esses históricos, e é sobre isso que Paulo está falando. Porque estava essa autossuficiência na pessoa, em si mesmo. E Paulo diz, eu sou contente. A palavra contente é autarqueia, de suficiência. Eu sou autossuficiente. Mas em quem? Vamos ler a sequência. É uma delícia. Ele usava os termos que estavam acontecendo, né, para refutar aquilo que estava acontecendo na época. Tanto sei estar humilhado, olha, falando para eles, tá bom, eu posso ser humilhado, que era o que eles faziam. Pode acontecer tudo na minha vida, eu não sinto nada. Então, ele começa a dizer isso. Ó, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso, olha a suficiência, em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Cristo. Olha, vocês entenderam o que estava acontecendo? Estava dentro da sociedade o povo dizendo, olha, para você ser contente, existia um ensino, como está ensinando agora. Para você ser contente, você não pensa em nada, vê a psicologia. Ela fala assim, isso é meu, isso é teu. Então, problema teu. Você tem que se ver com isso. O que isso tem de bíblico? E o que a gente faz com o versículo, levar as cargas uns dos outros? O que a gente faz com esse versículo? Não é que eu vou levar a carga de todo mundo, não, porque o Salvador já veio, tá? E ele é um só. Eu não sou a Salvadora do mundo. Mas aqueles que Deus te falar, vai. Simples. Porque Deus vai falar. Da maneira dele. Você pensa assim, se eu fizer isso, vai aliviar o fardo dela. Vem na nossa mente. Aí eu falo, mas sabe que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Gente, faz o que Deus está falando. Não, ele não vai te pedir além das forças. Não vai pedir nada que você vai mudar a sua vida. Mas são pequenas coisas que aliviam o fardo do outro. Então, a gente tem que obedecer ao Pai. E aí a igreja funciona linda, coesa, unida, leve. Porque cada um está fazendo o que Deus está mandando para fazer individualmente. Isso é unidade. Nós em Cristo, Ele comandando o corpo fluindo, ligado. Não é desligado. O corpo está ligado nas juntas e medulas. Se minha unha está lá encravada, aqui está. Só uso o tênis da China agora, porque os pezinhos das moças tudo larguinho. Então, está tudo certo. Então, eu estou fazendo propaganda da China. É fofoca. Isso. Então, até esqueci o que eu estava falando. Nossa, eu viajo mesmo. Da unidade. Gente, a nossa unidade é uma das coisas mais importantes. Nós cantamos aqui. Se eu pudesse escolher, a gente cantaria Oliveira Verdadeira na igreja. Porque nós somos desarraigados do mundo, enxertados na videira, radicados nele, a palavra diz, em Colossenses 2, 6 e 7. Agora vamos criar raízes nele, beber da seiva dele, e a seiva dele vai entrar em nós, pura e santa, e produzir frutos para o agricultor colher. Não somos nós que vamos colher. O agricultor vai vir colher. Né? Então, vamos lá. 15, 14. Todavia fizestes bem, associando-vos
minha tribulação. Mas tudo bem, eu sei, eu estava bem, eu sou suficiente em Cristo, mas quando vocês vieram me ajudar, foi muito bom. Porque Paulo fala aqui que é bom porque ele vê Cristo funcionando no corpo. É isso que ele está dizendo. Né? Então ele fala, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão vocês, senão unicamente vós outros. Vocês se associaram a mim para me ajudar. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. É muita delicadeza. É muito lindo isso aqui, gente. Né? E o meu Deus, aí olha, aquele Deus que é suficiente para mim, nós lemos lá, no Autarqueia, segundo a sua riqueza em glória, o Deus que é rico, dono de tudo, há de suprir em Cristo. Vai suprir aonde? Em Cristo, gente, não mudou o assunto. É nele. Ele é a minha suficiência. Em Cristo, cada uma das vossas necessidades, tudo que você precisar. Então, você não precisa andar preocupado. Eu vou trazer diante do Senhor, Senhor, está acontecendo isso. O pastor Glênio contou uma história de uma mulher, de uma chave lá na igreja, que eu não vou saber contar, mas é muito legal, né? Porque ela falou, olha, minha filha está lá em casa doente, eu preciso que alguém... Mas é muito especial. Então, Deus, ele tem... Se eu estou prosseguindo para o alvo, focada em Cristo, nada vai mexer com o meu processo. Agora, se eu permitir que as coisas, que as pessoas, que as preocupações me tirem do caminho, como é que faz? Eu não testemunho, gente. A gente não testemunha isso para ninguém. Porque a gente vive confusa. E Deus é um Deus da ordem. Ele põe ordem no caos. A terra estava sem forma e vazia. E olha que ordem que ele pôs. Tudo maravilhoso. Quem já estudou biologia viu o que é uma célula. É uma ordem. É uma sincronia. É maravilhoso. Então, essa suprir as nossas necessidades é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Senão nós vamos sair procurando em outro lugar. Tem uma história que eu vou contar de novo. Né? Meu pastor repete, também vou. Ema, cada um com seus problemas. Não, mas tem a ver. Tinha uma mulher, eles moravam numa casa afastada da cidade, estava muito frio. E ela creu no Senhor Jesus e começou a ir à igreja. E ela amava estar com os irmãos. E o marido ímpio não queria que ela fosse de jeito nenhum. E não queria, e brigava toda vez que ela ia. E ela começou, então, a fazer tudo que ele gostava para ela ficar livre, para ela ir à igreja. Algumas mulheres creem assim, outras creem que tem que ficar em casa. Cada um vive a fé do jeito que ela alcançar, tá? Porque ela está na missão com Deus, certo? Essa mulher, um dia ela arrumou tudo, fez a comida dele, e falou para ele, eu vou para a igreja. Ele falou assim, se você for para a igreja, não precisa voltar, porque você não vai mais entrar aqui em casa. Aí ela foi para a igreja e tal. Quando ela chegou em casa, a porta estava trancada. E ela dormiu na varanda, num dos dias mais frios que teve. Pegou um pano que estava no sofá, se enrolou e passou a noite ali na varanda, no frio. Na manhã seguinte, quando ele abriu a porta, ela levantou e falou para ele, ai, meu amor, que bom que você acordou, eu vou fazer teu café.
A pessoa tem foco. Foco. Esse homem, ele era um trabalhador de uma mina, ele se tornou um missionário evangelista, gente. É real, é uma história real. Então, e para nós, por que a gente ri? A gente fala, eu queria achar um pau que tivesse ali na varanda. Isso chama carne. Isso chama falta de foco. Isso chama viver no meu próprio reino. E não no reino que tem significado eterno. Então é isso. Eu gosto. Ora, no 20, então. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí, saudações e bênção, né? O final. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Ele já tinha ganho a casa de César. O evangelho já tinha chegado dentro da casa de César. Aí, né? Eu vou ler uma passagem aqui antes da gente encerrar, que ficou no meu coração durante todo esse estudo, de 2 Pedro 1. Nós vamos ler do 2 ao 11, depois nós vamos orar. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem doadas todas as coisas que conduzem à vida. E quem vai doar tudo que a gente precisa para ter vida? Cristo. E a piedade. Piedade é fidelidade a Deus, gente. Eu sou fiel? Senhor, faz da gente mulher piedosa. Né? Vai orando dentro de você. Que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Vamos para quê? Grifo. Para que, por elas, vos torneis co-participantes da natureza divina. Opa! Unido com ele. Olha na nossa união. Co-participantes. Né? Se eu não entender isso, eu fico com aquela vida assim, sabe? Um dia eu estou apaixonada por Jesus, outro estou árida. Mas se eu sei que eu estou em Cristo, que eu estou na rocha, que Ele é minha vida, que Ele está dentro de mim, que Ele quer me transformar em alguém parecido com Ele, eu não preciso seguir ninguém, gente. Seguir ninguém. Não tem ninguém para me ensinar nada. Só Ele. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo todo o quê? Né? Enquanto eu pinto Bob Goods, eu ouço a palavra. É uma delícia. Porque eu gosto de coisa manual, você sabe. Então, reunindo toda a vossa diligência, todo o tempo, a nossa mente é espiritual. Amando o Senhor, tendo prazer com Ele. Vocês já viram quando a gente vai encontrar com alguém que a gente gosta muito, a gente fica um pouquinho assim ansiosa? Ai, que gostoso, né? A gente vai encontrar, conversar bem gostoso. É com Jesus. Ele te conhece do avesso. E Ele não quer dar pito. E a gente pensa, às vezes, que Deus quer dar pito na gente, né? Ele quer ter comunhão com você. Para que você aprenda dele. Né? Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Depois vocês vão mastigar isso aqui, essa sequência. Tá? Com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio
perseverança. Perseverança. Quem não persevera não experimenta. Lembra? Começa e não termina. Não experimenta o final. E daí não tem testemunho. Né? Então, perseverança. Cadê? Perdi. Tá. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. O convívio com os irmãos. Né? Tem um monte de desigrejados aí. Mas nós temos que ter convívio com os irmãos. Né? Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, aí, nem no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Vendo só o que está perto, ainda está vendo homens como árvores. Lembra aquela passagem? Né? Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãs, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É demais, né? Dá vontade de comer esse texto, sim. Vai dando um... Ai, que delícia. Eu escrevi uma oração, usando Filipenses, uns trechinhos. Nós vamos abaixar a cabeça, vocês vão ouvir e eu vou ler. Tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te louvar e para bendizer o teu nome. O Senhor é um Deus extraordinário e a tua palavra é maravilhosa e poderosa. Te louvamos porque um dia o Senhor começou uma boa obra em nossa vida e o Senhor vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, derrame sobre nós o teu amor para que a nossa percepção e o nosso conhecimento aumente mais e mais para que sejamos frutíferas e experimentemos as coisas excelentes que o Senhor tem para nós. E assim os nossos frutos sejam cheios de justiça para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, usa a nossa vida para a tua honra e para a tua glória. E caso venhamos a morrer, que isso também seja motivo de alegria para nós, porque logo estaremos com o Senhor na glória. Pai gracioso, ilumina o nosso caminho, para que vivamos de um modo digno do teu evangelho, e que nós tenhamos um só espírito, uma só alma, uma só fé evangélica. Vivendo tudo isso como um corpo coeso, unido fraternalmente. Pai, nos dá o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não ficou pensando que ele não precisava fazer nada, ou que ele era mais que todo mundo, ou que ele não ia se importar com tudo o que estava acontecendo com o ser humano. Nos dá entendimento de quem nós somos. Somos pó, Senhor. Nós somos frágeis. Precisamos desesperadamente do Senhor. E os nossos amados também. Então, que eles sejam vistos como superiores a nós, para que nós possamos servi-los. E o teu reino seja conhecido com os teus princípios e propósitos por meio da nossa vida. Que tenhamos realmente aquele pensamento que Cristo teve, e que nada que façamos seja por divisão, partidarismo, por desejo próprio, por vantagem própria, mas que nós sejamos humildes e servis. Senhor, nos dê a tua visão, para olhar para o outro e ver a necessidade do outro e preterir a nossa. Que tenhamos realmente esse sentimento de Cristo, que ele, sendo Deus, se esvaziou e cumpriu a obra dele, se dando por nós. Isso é tão maior e profundo e tão contra a nossa natureza terrena, que nós precisamos do teu Santo Espírito guiando o nosso olhar, nosso sentimento, nosso proceder, nossa mente, para ir em direção ao Senhor que quer e que tudo que quer, e que tudo que nós façamos seja sem murmuração nem contendas, para que possamos realmente sermos estrelas brilhantes em um mundo em trevas. Pai, sem o teu poder não podemos fazer nada. Nos ensine a te adorar e a nos gloriar em Cristo, e nunca, nunca na nossa carne. Também, Senhor, nós te clamamos que enquanto o Senhor nos amadurece e faz a obra,
O Senhor nos ensine e sustente a correr a carreira, não olhando para as coisas de trás, mas avançando para aquelas que estão diante de mim, propostas pelo Senhor, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Pai amoroso, nos faça imitadores de Cristo. Una os nossos pensamentos no Espírito, para que pensemos concordantemente no Senhor com toda a tua igreja. Pai, te agradecemos por tão grande salvação em Cristo e pela vida dele em nós, que é a nossa alegria. Nos ensina a trazer à memória a nossa união em Cristo. Pai Santo, tudo o que nós pensemos em nossa mente seja verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude e que tenha louvor. Seja tudo isso que ocupe nosso pensamento e, como Paulo diz, o Senhor é minha suficiência e providência. O Senhor é meu tudo. Que eu finalmente aprenda a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sendo humilhada como sendo honrada, e também a ter abundância como escassez. Que eu tenha na minha mente a consciência de que tudo posso naquele que me fortalece. E, Senhor, para a minha alegria, também ter a certeza, a convicção e a fé de que tu, segundo a tua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades e dos meus próximos também. Então, Pai bondoso, nós te louvamos porque a tua palavra é poderosa para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece a nossa história, e o Senhor conhece onde nos embaraçamos em nossas vidas, e o Senhor nos liberta para fazer coisas maiores. Pai misericordioso, tira dos nossos lábios, da nossa mente, tudo o que não vem de ti, e nos ensine a correr essa carreira, nos desembaraçando de tudo que nos atrapalha, e do pecado que tão de perto nos rodeia, de modo a corrermos a carreira com perseverança, olhando para Cristo, que não olhou pelo que ele ia passar, mas ele olhou pelo que ele ia conquistar. Um dia estaremos todos juntos na nossa pátria nos céus, com o Senhor pela eternidade, contemplando a tua glória, louvando o Cordeiro. Paizinho, faz de nós, em nome de Jesus, mulheres piedosas, amorosas, bondosas, tementes e alegres, porque cremos de todo o nosso coração que o Senhor é a nossa alegria. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.